Jennifer cresceu na igreja como uma boa atriz. Então, ela aprendeu o poder da honestidade. Eu fui enganadora. Eu fui uma mentirosa. Eu enganei todos vocês, levando-os a pensar que eu era essa garota cristã, despreocupada, que ama estar aqui, que tem orgulho de dirigir o coral e de estar envolvida em tudo, que tem orgulho do fato de ser uma filha de pastor e que não há nada de errado comigo. Bem, eu menti. Esse é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, na voz de Renata Santos. Por que alguém arriscaria ser dolorosamente honesto? Realmente vale a pena falar a verdade? Você se lembra antigamente, não se faz muito mais isso hoje em dia, como nós costumávamos assinar as cartas com sinceramente ou sinceramente seu? A palavra sincero é uma palavra importante no processo de avivamento e ela aparece no Novo Testamento em algumas passagens significativas. Uma delas é 1 Timóteo 1:5, onde o apóstolo Paulo diz: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Nós queremos que vocês amem a Deus e amem uns aos outros. E amem aos outros, e esse amor que brota, ele procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Esses 3 elementos, um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera, são coisas que nós falaremos muito nessas primeiras semanas da série Buscando a Deus. Porque esses são os pré-requisitos para experimentarmos o amor por Deus e amor uns pelos outros. Então, o objetivo é amor, e ele vem brotando de um coração que é puro, uma consciência que é limpa e uma fé que é sincera. Paulo diz em Filipenses 1:10: E peço isto, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. A palavra sincero vem de 2 palavras do latim, sine ceros, que significa sem cera. Comentaristas debatem sobre como essa palavra, na verdade, passou a ser usada e o que ela realmente significa no Novo Testamento. Alguns deles sugerem que ela remete a uma figura usada por alguns antigos oleiros que, depois de terem colocado a cerâmica dentro do forno, verificavam se alguma rachadura havia aparecido durante o processo de endurecimento. Se houvesse alguma rachadura na cerâmica, eles descartavam o pedaço de cerâmica e começavam tudo de novo. E isso faria uma cerâmica muito valiosa, sem nenhuma rachadura. Agora, existiam alguns oleiros que tentavam fazer um dinheirinho barato. Eles eram menos respeitados em última análise, mas eles pegavam uma peça de cerâmica danificada e cobriam a rachadura com cera. Alguns desses oleiros vendiam a cerâmica coberta com cera como se ela fosse de primeira qualidade. E, a olho nu, se você não olhasse atentamente, você não iria notar a diferença. Então eles estavam rebaixando os oleiros sinceros, aqueles cujas cerâmicas eram sem cera, sine ceros. Então os oleiros honrados começaram a pendurar uma placa na entrada de suas lojas que dizia sine ceros. Isso significava, essa loja vende cerâmica sem cera. Ela é pura, é limpa, é íntegra, ela não tem imperfeições. Agora, existem algumas palavras diferentes usadas no idioma grego do Novo Testamento que são traduzidas como sincero. Uma dessas palavras significa clareza, pureza, sinceridade. Significa não misturado ou sem nenhum engano. Existe uma outra palavra, uma palavra semelhante no grego, que é traduzida como sincero. E essa palavra significa julgado pela luz do sol, literalmente. Testado e comprovadamente genuíno. O dicionário expositivo Vini diz que essa palavra significa livre de manchas ou defeitos a tal ponto que pode ser examinado em plena luz do sol.
Desta forma, quando o sol brilha nessa peça de cerâmica, você não verá uma rachadura que foi coberta com cera. Você pode segurá-la contra a luz do sol e ainda assim verá que ela é limpa, íntegra e pura. Eu penso nas minhas janelas quando penso em coisas sendo testadas pela luz do sol. Você pode pensar que elas estão tão limpas até que dá 4 horas da tarde e o sol da tarde mostra coisas que você não veria, a menos quando testadas pela luz do sol. Sincero significa que passou no teste de pureza embaixo do sol. É genuíno, é puro. Jesus é a luz do mundo. Ele brilha com sua luz em nossos corações. Deus é luz, nele não existem trevas. Quando nós chegamos em sua presença, a luz dele brilha sobre nós e a pergunta é: o que a luz mostra? Nós somos sinceras? Nós somos sem cera, sem fingimentos, sem encobrimentos? Ou temos tentado cobrir os problemas das nossas vidas, as imperfeições, cobrindo-as para que ninguém as veja? Mas então Deus vem com seu olho que tudo vê, tudo sabe, tudo ilumina e diz: eu vejo isso. Tem cera aí. Tem encobrimento, tem falsidade. Não é uma peça de cerâmica pura. Tem um pouco de cera nela. O que nós queremos que Deus diga, quando Ele brilha a sua luz em nossos corações, é: essa é real. O oposto da palavra sincero seria a palavra hipocrisia ou hipócrita. Essa palavra vem da palavra grega que significa ator. Significa atuar, fingir. Os atores de palco nas peças gregas usavam uma máscara para personificar um personagem. Eles colocavam as máscaras em seus rostos e ninguém sabia quem eles eram. Eles estavam fingindo ser alguém que eles não eram de verdade. Eles eram uma imitação. E a palavra hipócrita significa alguém que finge ser algo diferente ou melhor do que ele realmente é. Você se lembra que as críticas mais fortes de Jesus no Novo Testamento não eram contra pessoas que todo mundo sabia que eram pecadoras? As mulheres pegas em adultério, os cobradores de impostos, o trapaceiro, o ladrão? Eles sabiam que eles eram pecadores. As críticas mais fortes de Jesus eram contra as pessoas que estavam usando máscaras, os hipócritas, as pessoas que estavam atuando, os fariseus. É o que essa palavra veio a significar para nós, não é? O hipócrita é alguém que atua. Eles geralmente eram pessoas fingindo serem mais religiosas do que realmente eram. Eles usavam uma máscara para encobrir a corrupção de seus corações. Nos últimos 25 anos, eu tive o privilégio de servir como parte do Ministério Live Action, que é um ministério de avivamento, levando essa mensagem de buscar a Ele, avivamento pessoal e coletivo, às igrejas locais e ao redor de todos os Estados Unidos. Por muitos anos, sendo parte deste ministério, eu tive o privilégio de estar nessas reuniões de avivamento nas igrejas locais e de ouvir pessoas diferentes, através do curso daquelas reuniões, compartilharem o que Deus estava fazendo em suas vidas e, conforme a máscara ia caindo, conforme elas iam se tornando honestas. Eu quero passar para vocês 2 trechos curtos de testemunhos dos cultos do Ministério Live Action. Nós temos permissão das mulheres que os contaram para compartilhá-los. Ambas eram membros de igreja, líderes de igreja. Ouça uma após a outra, conforme elas reconhecem publicamente diante de suas congregações que a impressão que elas estavam dando aos outros não era sincera.
Trecho 1 diz assim: Eu cheguei numa encruzilhada, dizendo: Senhor, eu sei que há coisas erradas em mim e eu não sei exatamente o que são elas. Eu estava muito cheia de orgulho para enxergá-las. Existem muitas coisas, mas essa me pegou. Eu não me lembro dos versículos agora, mas vocês continuaram dizendo-os de novo e de novo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas. Eu sou uma das líderes do programa Awana e eu não memorizo um versículo há... eu não sei nem dizer quanto tempo. Semana após semana, seus filhos vinham e eu peço desculpa a todos vocês. Eu sinto muito. Eu me coloco diante de todos e confesso que eu não tenho sido a líder que eu deveria ser. E eu peço a vocês que me perdoem. O trecho 2 diz assim: Eu fui enganadora, eu fui uma mentirosa, eu enganei todos vocês, levando-os a pensar que eu era essa garota cristã despreocupada, que ama estar aqui, que tem orgulho de dirigir o coral e de estar envolvida em tudo, que tem orgulho do fato de ser uma filha de pastor e que não há nada de errado comigo. Bem, eu menti. Eu me tornei muito amargurada, muito irritada. Eu dirijo nesse estacionamento e eu odeio isso. Eu me tornei muito amargurada contra Deus, ao ponto de começar a me ressentir de vocês. Eu me ressenti da minha família, do meu pai, me ressenti do porquê Deus me fez e fez as coisas que Ele me deu. Eu irritei muito meu marido, porque eu estou nervosa e eu preciso pedir perdão a vocês por enganá-los e fazê-los pensar que eu era algo que eu não era. Eu preciso de suas orações, para que a alegria do Senhor retorne ao meu coração e que eu sinta novamente que eu estou em comunhão com Ele e com vocês. Eu estou tão envergonhada de mim mesma por ter enganado a vocês. Isso é tão vergonhoso para mim. Eu sou uma boa atriz, mas minhas paredes estão caindo e vocês estão conhecendo a Jennifer de verdade. Eu quero que saibam que eu amo vocês. E eu amo ao Senhor, e eu estou pronta para mudar. Bom, a Jennifer disse, eu sou uma boa atriz. Mas em meio às suas lágrimas, você consegue sentir a liberdade que estava chegando ao seu coração enquanto ela dizia, agora vocês conhecem a Jennifer de verdade? É trabalhoso continuar usando uma máscara, é trabalhoso fingir. Isso te desgasta. Então, quando a presença de Deus esquadrinhar a sua vida e colocá-la contra a luz, Deus dirá que a sua vida é sincera, sem hipocrisia, sem cera, sem fingimentos, sem personificações, sem atuações, apenas real, limpa e pura diante dele? Se a resposta for não, vá para a luz. Seja honesta com Deus. Diga a Ele, Senhor, eu tenho sido uma hipócrita, eu tenho atuado, mas eu quero ser realista, eu quero ser honesta, eu quero ser eu mesma, eu quero que o Senhor me transforme em quem o Senhor quer que eu seja. Ó Senhor, como eu oro para que o Senhor envie um avivamento de honestidade aos nossos corações, às nossas casas, às nossas igrejas. Que nós paremos de fingir. Perdoe-nos, Senhor, pela nossa hipocrisia, por agirmos como se estivesse tudo bem e nós estivéssemos bem, quando nós estamos cobertas de raiva, amargura, sensualidade, impureza, luxúria, cobiça e idolatria. Ó Senhor, nos ajude a nos tornarmos reais diante de Ti, sermos sinceras e honestas. E o que nós trouxermos à luz,
que o Senhor possa, pelo sangue de Jesus, limpar, lavar e restaurar. O Senhor poderia fazer isso em nossos corações? Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você já fez alguma viagem de avião desde o dia 11 de setembro de 2001, você sabe que a segurança aumentou muito e eles têm aqueles detectores de metal sempre presentes. Parece que todo lugar que você vai, você tem que passar por algum novo tipo de segurança. Eles estão procurando por coisas em você. Tire os sapatos, tire a jaqueta, abra seus bolsos. Sua bagagem será inspecionada. Nós temos um equipamento sofisticado de raio-x. Eles querem saber o que tem por dentro, o que você pode estar querendo esconder, o que você pode estar tentando encobrir e sobre o que você pode estar fingindo. Bem, hoje eu quero nos convidar a passarmos juntas pelo equipamento de raio-x de Deus. O dele é bem mais sofisticado do que de qualquer um que o sistema de aeroportos possa ter. E vamos deixar Deus sondar nossos corações. Estamos falando sobre honestidade, não apenas falar a verdade, mas viver a verdade. Falar a verdade no nosso interior. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela atinge a divisão da alma e do espírito. Como você pode dividir a alma e do espírito? Você acha que você poderia conseguir ver a divisão entre alma e espírito? Mas a palavra de Deus penetra nessas partes dos nossos corações. Ela discerne entre articulações e medula. Ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus expõe o que eu realmente estou pensando, meus motivos, quem eu realmente sou. No verso 13 diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hoje estamos falando sobre viver honestamente diante de Deus. Nas próximas semanas falaremos sobre viver honestamente perante os outros também. Viver, como um escritor disse certa vez, sem teto no nosso relacionamento com Deus e sem paredes no nosso relacionamento com os outros. Esse é um coração honesto, transparente e humilde que Deus pode avivar. Primeiro de tudo, sem teto. Ser honesto com Deus. Sobre o que nós precisamos ser honestas com Deus, hein? Sobre a nossa verdadeira condição espiritual. Sobre como nós realmente somos. Sobre quem nós somos de verdade. Você se lembra de Jacó no Antigo Testamento? O nome dele significa enganador. Ele era um conspirador, um manipulador, desde o ventre. Isso significa que ele nasceu conspirando e manipulando. Ele enganou seu irmão, como você se lembra, sobre o direito de primogenitura. Então ele enganou seu pai. Nós lemos isso em Gênesis 27. Jacó estava indo, como o filho mais novo, reivindicar a bênção que o seu pai Isaque pretendia dar ao filho mais velho, o primogênito Esaú. Mas Isaque estava velho, ele estava cego, ele não conseguia enxergar. E Jacó já tinha tudo planejado. Ele sabia como fingir ser o irmão que ele não era. Gênesis 27:18 diz: E foi ele a seu pai e disse: Meu pai! E seu pai disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Pergunta importante. E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Ele fez o que fez por toda a sua vida: enganar
mentir, fingir ser alguém que ele não era. Ele disse: eu sou Esaú. Quem é você? Eu sou Esaú. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Jacó tinha um plano. Ele estava atrás de conseguir o que ele queria e, para consegui-lo, ele tinha que atuar para ter sucesso no plano. Agora vá adiante anos depois e você irá encontrar a cena onde Jacó está lutando com um anjo de Deus, em Gênesis 32, de 24 a 30. Lembre-se que no meio da noite o anjo diz a Jacó: qual é o seu nome? No verso 27. É a mesma pergunta que o seu pai lhe tinha perguntado anos atrás. Só que dessa vez a resposta é Jacó. Pela primeira vez em sua vida, eu acho, Jacó realmente veio para a luz. Porque ao reconhecer quem ele era, ele estava dizendo: eu sou Jacó, o enganador. Eu sou aquele que mentiu, conspirou, planejou e manipulou em toda a minha vida. Esse é quem eu realmente sou. Veja, Jacó sabia que ele não poderia continuar mentindo para Deus. Ele tinha que vir para a luz. O anjo de Deus, uma aparição pré-encarnada de Cristo, eu acredito, estava lutando com ele. Jacó sabia que ele tinha perdido a batalha por fingir. Ele não podia continuar atuando. Então ele finalmente disse: eu sou Jacó. Esse é quem eu realmente sou. Pela primeira vez, ele foi honesto. Eu penso num homem que se levantou em um culto que eu estava participando com o ministério Life Action numa igreja no Texas há anos atrás. Eu ainda me lembro disso. O homem se levantou. Esse era um homem de negócios e disse: eu sou um ladrão. As pessoas olharam para ele, tipo, um homem está se levantando na igreja e dizendo: eu sou um ladrão? Esse não é um lugar onde você admite coisas como essa. Na verdade, a igreja é o lugar onde você deveria admitir coisas como essa, se for a verdade. Esse homem era um contador. Ele reconheceu que tinha roubado da conta de aposentadoria da sua própria mãe. Ele tinha manipulado os negócios dela e ele levantou na frente de toda a congregação, veio para a luz e disse: eu sou um ladrão. Esse é quem eu realmente sou. Enquanto eu estava me preparando para essa série, eu estive procurando alguns documentos no meu caderno. Eu encontrei algumas anotações de diário que eu escrevi muitos anos atrás e minha mente se lembrou de algumas coisas que eu tinha esquecido. Deus me levou, naquele ponto da minha vida, a andar na luz, a ser honesta. Deixe-me ler para vocês algumas das coisas que eu escrevi naquele diário, conforme eu estava aprendendo a ser honesta com Deus. Eu escrevi assim: por dias eu tenho andado segundo a carne. Eu tenho sido negativa, crítica, controladora, tensa, egoísta e reacionária, e eu sei que meu espírito afetou as pessoas ao meu redor de maneiras desagradáveis. Eu pensei e falei de maneira desrespeitosa sobre homens de Deus. Eu não os considerei como os melhores do que eu. Eu os critiquei suas ações e questionei seus corações. Eu avaliei e critiquei as mensagens deles. Eu exaltei a mim mesma e as minhas opiniões e diminuí os outros e as suas opiniões. Eu busquei controlar ao invés de servir. Eu não refreei a minha língua e não fui uma líder de torcida, mas uma crítica. Eu tenho sido uma mulher tola, sobre a qual eu li que destrói a própria casa com as suas mãos.
E eu expressei isso ao Senhor honestamente. É assim que tem estado no meu coração. A maioria das coisas que eu acabei de ler, outras pessoas não estariam cientes delas, mas de algumas elas estariam. Mas primeiro eu tive que ser honesta com Deus e dizer: eu sou controladora, eu tenho que fazer as coisas do meu jeito, eu tenho que ter certeza de que todo mundo haja de acordo com o meu padrão. Eu apenas fui honesta perante o Senhor. Eu quero te dizer que isso trouxe uma liberdade, uma libertação tão grande. Ser honesta com Deus. Quem é você? Qual é o seu nome? Esaú ou Jacó? Seja honesta. Você está brava? Você é uma mentirosa? Você é imoral? Talvez você seja uma não convertida, sentada na igreja, parecendo uma boa cristã, mas você nunca nasceu de novo. Você é egoísta? É viciada? Estamos falando sobre motivações, valores, atitudes, comportamento e caráter. Entre na máquina de raio-x de Deus, deixe que Ele ligue a luz e seja honesta com Ele. Diga: Senhor, sonda o meu coração, me mostre o que o Senhor vê. E o que quer que seja que o Senhor veja, que o Senhor disser, eu concordo com o Senhor. Senhor, nós oramos, sonda-nos, teste-nos, liga a tua luz em nossos corações. Ajuda-nos a concordar com a verdade, sem fingimento, sem encobrimento, sem falsidade, sem atuação, apenas sendo honestas, realistas e com um coração puro diante do Senhor, para que saibamos que tudo está bem entre a nossa alma e o Salvador, em nosso casamento, em nossa casa, em nosso local de trabalho, para saber que estamos andando em obediência ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque enquanto o Senhor nos sonda, o Senhor também nos limpa com o sangue de Jesus. Que essa seja a experiência de cada uma de nós aqui neste lugar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. É fácil colocar uma máscara no dia a dia para dar uma falsa impressão. Nancy DeMoss Wolgemuth nos lembra quanta liberdade vem quando você tira a máscara e se torna realista com Deus. O ensinamento de hoje faz parte de uma série chamada Buscando a Deus. É sobre experimentar a alegria do avivamento pessoal. Obtenha uma cópia do livro de Nancy Buscando a Deus no site www.avivanossoscorações.com. Entenda o que a Bíblia diz sobre esse tópico e identifique áreas em que você não está sendo inteiramente honesta. Buscando a Deus também abrange outros tópicos importantes, como arrependimento, humildade e pureza sexual. A sessão sobre honestidade te guiará por um processo de transformação. Descubra a alegria que vem da humildade, pureza, graça, obediência e perdão. Há tanta liberdade e alegria quando você permite que Deus desenvolva essas características em você. Depois de ser honesta com Deus, geralmente há outro passo para dar: tornar-se honesta com as outras pessoas. Descubra o porquê na próxima semana, conforme Nancy continua a série Buscando a Deus no Aviva Nossos Corações. Amiga, queremos compartilhar mais uma boa notícia com você, caso ainda não tenha ouvido. Estamos nos preparando para a conferência True Woman 22, que acontecerá em setembro em Indianápolis, nos Estados Unidos. Você vai se juntar a nós? Temos uma lista completa de preciosas palestrantes que compartilharão mensagens sobre o tema O Céu Reina. É fácil deixar que nossos medos e preocupações tomem conta de nossas vidas, especialmente neste mundo enlouquecido em que estamos vivendo. Mas nosso desejo é que essa conferência seja um lembrete para você
de que Deus está no controle e que você pode ser confortada com isso. Inscreva-se para participar da conferência pessoalmente em Indianápolis ou para ouvir online gratuitamente. Haverá uma tradução ao vivo da conferência em português. Para saber mais sobre a conferência e como fazer sua inscrição, basta acessar www.avivanossoscorações.com/eventos/True Woman 22. Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, faz parte do Ministério Life Action.